bom? A gente vai ter esses encontros agora, né, por esse novo método, um método de informação aí, né, aproveitar as tecnologias ao nosso favor, né, a favor do ensino, a favor do conhecimento, a favor da ciência, desenvolvimento do pensamento humano, não é isso? Então, para isso a gente vai usar essa ferramenta, né, para dar continuidade ao assunto que a gente vem vendo até agora, tá? PST passado nós vimos sociedade de consumo e sustentabilidade, tá? Isso aí já é uma expressão do que a gente já vem trabalhando antes desse isolamento, né? Que é a globalização, né? A expansão do capitalismo no mundo, né? A expansão do mercado no mundo. Então isso veio desde lá do século XVI, período mercantilista. A gente viu isso também em sala, né? Então a relação metrópole-colônia, um exemplo do Brasil. Brasil, colônia de Portugal, que é a metrópole, servia como origem de matéria-prima, né? Fornecer matéria-prima para a metrópole. E eles pegavam essa matéria-prima que nós enviávamos daqui, lá em Portugal eles manufaturavam essa matéria-prima e transformavam em produtos, né? E comercializavam esses produtos, inclusive, para a própria colônia, né? Que essa é a primeira divisão internacional do trabalho, a primeira DIT, que era a relação do colonialismo, do imperialismo europeu, né? Então, colônia era servido para, a princípio, extração de matéria-prima, depois, posteriormente, algumas exceções aí para o próprio povoamento, como nos Estados Unidos, que foi colônia da Inglaterra, né, mas é uma colônia de povoamento, um pouquinho diferente da colônia aqui de exploração, né, que foi a gente aqui. Passando um pouquinho a primeira Revolução Industrial, Inglaterra, falei agora, primeira Revolução Industrial, principalmente, o que mudou? O uso da máquina, né? Então o ser humano saiu da manufatura, da produção artesanal para a maquinofatura, né? O uso da máquina a vapor, né? Então o carvão, principal combustível, né? Nessa revolução aí, e começando aí a interagir, a agredir, na verdade, né, o meio ambiente com a emissão desses gases no mundo desde essa primeira Revolução Industrial. Imagina como está agora, né? Então, na segunda Revolução Industrial, passando esse período aí mais lá na frente, aí, meados do século XIX e século XX, segunda Revolução Industrial, principalmente a modificação da técnica de produção, né? Então, a produção de larga escala, o Fordismo, que vem até, né, de uma marca aí conhecida, Ford. Henry Ford foi o cara que foi responsável de fazer esse novo método de produção. Inclusive tem um filme bem importante, bem famoso, né, artístico aí do cinema, do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Ele retrata a vida do operário lá, né, do proletariado lá, operário, que passava o dia apertando um parafuso e não sabia para que servia aquilo, né? Então esse era esse era a característica, né? A característica desse método de produção de larga escala, industrial, mas que cada pessoa era responsável por uma etapa. Então, por exemplo, se o cara que apertasse o motor do carro do Ford T, que foi um dos mais vendidos naquela época, primeiro carro assim popular do mundo, se o cara que apertasse o parafuso do motor faltasse, a produção parava, né? Então tinha lá seus avanços, mas tinha suas limitações também. Segunda Revolução Industrial, uso do combustível fóssil, né? Em termos de telecomunicação, telegrama, né? O telégrafo, perdão, telegrama não, telégrafo, começa a se desenvolver, né, os meios de transporte, como a produção dos automóveis, do trem, né? E isso aí já vai gerando o quê? Uma produção maior, uma escoação maior da produção e uma comercialização maior. Então o mercado começa a ficar um mercado global, um mercado mundial, né? Então, depois disso aí, vem aí, após
Segunda Guerra, começando a se expressar em uma nova forma de vida, né, do ser humano, mas principalmente depois da Guerra Fria veio aí se expressar o que um grande autor, grande intelectual da geografia no mundo, né, brasileiro, baiano, chamado Milton Santos, denominou como Revolução Técnico-Científica Informacional. Técnico-científico informacional porque é uma revolução nesses três âmbitos, mas que anteriormente não tinha tanto a influência da ciência. Então, nesse caso agora, né, vai ter muita modificação, né? Eu separei aqui uma parte que Milton Santos fala, que ele mesmo que criou, né? Então ele tem gabarito para falar. Então ele diz assim: a união entre ciência e técnica a partir dos anos 1970 revigora-se com os novos recursos da informação a partir do período da globalização e sob a égide do mercado, sob o controle do mercado. O mercado controla. E o mercado, graças exatamente à ciência, à técnica e à informação, torna-se um mercado global. O território ganha novos conteúdos e impõe novos comportamentos, graças às enormes possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, a revolução dos transportes aí, né? Aí na terceira revolução industrial, na revolução técnico-científico-informacional já tem avanços aeroespaciais, né? Desde lá do final da Guerra Fria, mas agora de uma expressão bem maior, né? Dos fluxos dos aviões, dos portos, né? Então, uma influência bem maior aí na diminuição mesmo, né, do espaço em termos de tempo, do tempo e do espaço. Por quê? A informação agora ela chega na hora. Se eu quiser fazer uma live aqui agora com vocês, eu faço, né? E vocês veem, no momento que eu estou falando, vocês estão vendo isso, né? Não é o caso aqui, mas está disponível, entendeu? Então, isso é extremamente importante para caracterizar esse novo momento aí da expressão do capitalismo. E o que acontece? A revolução técnico-científico-informacional ela impulsionou o processo da globalização. E a globalização usou também esse processo da técnico-científico internacional. Então, uma em equilíbrio foi auxiliando a outra, entendeu? Para o seu desenvolvimento. Então, novas tecnologias, revolução dos transportes, expansão do capitalismo, capitalismo financeiro, integração mundial, mercado global, né? O meio técnico, que caracteriza isso? A diminuição do tempo de produção, transporte e consumo. Como lá na segunda revolução industrial foi o Fordismo, agora tem uma otimização da produção. O que acontece? Novas formas de se produzir mais rápido, a robótica, né? Então, o uso de máquinas, robôs, né? Onde 10 pessoas fazem o serviço de montar um carro, uma pessoa agora ela vai comandar uma máquina que faz o serviço de 10 pessoas, né? Isso também gerou um desemprego, né, para várias pessoas que trabalhavam na indústria e gerou um avanço aí para a tecnologia e para o expansionismo do capitalismo, né? O que isso acontece? Diminuição do tempo de produção e aceleração do tempo de escoamento dessa produção, igual a aumento do lucro. Diminui o tempo de produção, diminui o tempo para chegar até o consumidor e o consumo vai ser mais rápido e vai ser maior, principalmente aí pela indústria cinematográfica, né? Influência aí norte-americana, europeia, de modo de vida, né? Então, assim, muita influência da mídia, né, na população mundial para consumir. Então, quanto mais consome, quanto mais rápido mais lucro para o capital, o que acontece? Maior o impacto ambiental para o planeta Terra, né? O meio científico é justamente novos métodos de pesquisa para otimizar as técnicas. Por exemplo, usando a agricultura, você usar a biotecnologia aí para produzir um grão que aguente temperaturas que normalmente na natureza ele não aguentaria. Então eu posso pegar esse grão, cultivar em qualquer lugar do mundo que ele vai dar o ano inteiro. E isso eu me adaptei, né? Adaptei ali na verdade o que era natural para a necessidade humana, entendeu? Para a aceleração aí da expansão do capitalismo.
E o avanço informacional, o avanço das tecnologias da informação. Essa aqui é um exemplo de uma tecnologia da informação e um avanço na informacional. Como eu falei, se eu quisesse estar falando ao vivo, agora eu estaria falando, vocês estariam ouvindo do mesmo jeito, né, no mesmo local. Certo? O que isso tem como resultado? Para o mercado capitalista é uma expansão, né? Ao mesmo tempo que o uso de recursos não renováveis é uma certa preocupação, né, para o capitalismo, para o ser humano e para o mundo é um problemaço, mas para o mercado é um problema que eles ainda estão vendo, porque são recursos que não são renováveis, são recursos finitos, né? Então é uma questão que a gente viu na aula passada da preocupação da ideia de sustentabilidade que veio desde lá também dessa época lá do final da Guerra Fria ali também. Na verdade, um pouquinho antes, nos anos 70 já tinha essa discussão aí do meio ambiente, né? O que acontece? A sociedade do consumo, sociedade de consumo. Então, a influência da mídia, principalmente, né, na vida das pessoas, vai influenciar com que você tenha vontade de comprar um produto que você nem precisa, na verdade, né? Por exemplo, isso se chama obsolescência programada. Obsolescência programada. O que é isso? A empresa lança um carro 2020 aí completo, ar-condicionado, tá tudo. E ele tem uma coisa específica lá, sei lá, ele tem uma luz embaixo do step. Para você trocar o pneu tem uma luz lá, beleza. Vamos dizer que o que tem agora não tem isso, né? É o mesmo carro, do mesmo jeito, lindo, o carrão lá lindo. Ano que vem eles vão lançar o mesmo carro lindo com esse opcional lá embaixo. Então você vai falar, caramba, queria comprar esse carro aí porque ele já é mais completo do que o meu. Um exemplo mais próximo da gente é o celular. Celular, os iPhones aí, de ano em ano praticamente, não sei quanto tempo que isso leva, eles trocam constantemente, né, pequenas funções e botam já a venda disponível para o consumidor, e o consumidor vai, pega o seu, vende, troca, joga fora e compra outro. Então o consumo exagerado aí, né, da população gera o quê? Um aumento do impacto ambiental, um aumento da extração de matéria-prima, desmatamento, aumento de emissão de gases poluentes pelas indústrias, vai produzir, a indústria está lá, a fábrica joga dejetos no rio, polui o rio, a extração do petróleo, né? A gente teve agora, em 2019, aí, esse desastre ambiental aí, né, causado pelo homem ficar cheio de óleo as praias, nosso litoral inteiro do Brasil, né, todo contaminado, né? Então isso é tudo resultado são, né, consequências dessas ações, da globalização, da expansão do capitalismo, né? Então os principais efeitos é o efeito estufa, que é um efeito natural, que ele foi acelerado pelos processos industriais, gerando aí o aquecimento global. O efeito estufa é algo natural, mas o aquecimento global é uma aceleração desse processo natural. Beleza? Então, por enquanto a gente fica por aqui. Vou passar para vocês alguns textos mais embasados aí do que eu estou falando também, inclusive esse do Milton Santos que eu usei como base, vou usar um trechinho. E vou passar uns exercícios também, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!